E nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Emmanuel comenta na lição 168 do livro Fonte Viva, entre o berço e o túmulo. A flor que vemos passa em breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor que ninguém vê é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes da tua. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. São muitos os textos, muitos os chamados de atenção para essa transitoriedade da matéria e que pega tanto a gente, que a gente fica tanto tempo, né, perdendo com a ideia de juntar bens materiais, a ideia das terras, das propriedades aqui no nosso planeta. E mais uma lição que a gente tem aqui hoje, né, procurando ver o seguinte: entre o berço e o túmulo, não importa o que a gente foi em relação a títulos, nem importa o que a gente possuiu em relação à propriedade. Mas o que importa, dessa mais uma vez, da maneira muito poética de Emmanuel, no primeiro parágrafo logo, o que importa é o perfume que a gente deixa escapar de nossas atitudes. É muito bom quando a gente tem a ciência, né, de que a gente foi lembrado de maneira útil, né, que a gente fez diferença na vida de alguém, e alguém, quando lembra da gente, lembra de alguma coisa com muito carinho, com muita até gratidão também, às vezes por pequenos gestos, pequenas coisas que para a gente parecem insignificantes, mas para aquele que recebe, ainda mais num mundo com muita carência como a gente tem, para aquele que recebe é alguma coisa, e é alguma coisa às vezes significante. Então, uma lição como essa vem colocar para a gente assim, vários exemplos que o Emmanuel vai buscando ali para poder trabalhar a nossa imagem mental, né? Fala, ó, o monumento que está agora, nesse momento, deslumbrando a gente, um Cristo Redentor, né? Um monumento construído, uma Torre Eiffel. Ele vem falar para a gente, né? O ideal invisível que o inspira brilha eterno na alma do artista. Ele vai sofrer insultos do tempo. E, fatalmente, chega um momento que pode até ser destruído totalmente, se não for recuperado com o tempo na manutenção. Mas o ideal invisível, aquele que idealizou a obra e que fez a obra, esse ficou para a gente, ficou para a nossa história. E até um dia, se o nosso Cristo Redentor, por dentro do exemplo que eu dei aqui, não existir mais, vai ficar na memória. Alguém um dia fez, foi cartão postal durante muito tempo, e muitas pessoas iam até lá aos seus pés para poder fazer suas orações e poder admirar a cidade toda visto de um ponto bastante alto. Então ele fala-se da Acrópole de Atenas, que também, né, vai desaparecendo, mas a cultura grega ela não desaparece jamais. Vem querendo colocar para a gente imagens de coisas que fizeram diferença e que daqui a pouco não tiveram mais significado. Então ele coloca a frase principal para a gente aqui do estudo: não te apegues demasiado à carne transitória. E a carne é transitória mesmo.
porque ele complementa logo na segunda, no parágrafo logo imediatamente posterior, amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma, e o tempo passa muito rápido. Então o nosso corpo vai envelhecendo, e é interessante que já disse um espírito uma vez que conforme a gente vai envelhecendo, o corpo vai se enfraquecendo, porque vai que nos preparando para onde a gente vai, porque daqui a pouco onde a gente vai, a gente não precisa mais do corpo, a gente não precisa mais do vigor físico, a gente precisa apenas da lucidez das ideias. Por isso que a gente costuma até dizer, né, que no meio de todas essas doenças que estão acontecendo, a gente pode ser doente, ou melhor, ter a doença e não ser doente. Não é? Tem pessoas que estão ali com a mente super, né, resignadas e não estão nem um pouco doentes. Então, é uma prova que nós estamos vivendo e daqui a pouco essa prova vai passar e que eu aprenda o máximo que essa prova tem para ensinar para a gente. Mas vem falar para a gente, não te apegues demasiado à carne transitória, porque a propriedade que a gente tem hoje, um dia a gente vai embora, nossos filhos vão vender, ou se não vender ele vai ser dividido, e a intenção é que seja dessa maneira mesmo. Eu até aconselho alguns amigos, né, de maneira muito pessoal, eu falo para eles assim, olha, você faz o seguinte, tá? A terra que você tem hoje, para você evitar aborrecimentos, tenta fazer só a partilha delas logo agora, não precisa nem comunicar aos seus filhos, não. Deixa tudo certinho e deixa tudo documentado, né, para evitar problemas, porque daqui a pouco vai tudo embora, vai tudo ser repartido, e tem amigos também que às vezes deixam a herança para os filhos e ficam muito magoados porque os filhos venderam as casas. Falam, a partir do momento que a gente deixou a herança, os filhos fazem o que eles quiserem. A nossa consciência fica tranquila de que nós fizemos a nossa parte, mas o que eles vão fazer é problema deles, porque muitas das vezes eles não querem morar naquele lugar, eles querem vender e comprar um imóvel em outro lugar, né? Mas enfim, vem mostrar para a gente também, olha, a terra que hoje retém será no futuro inevitavelmente dividida. E adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. Aliás, tudo isso que a gente está vivendo agora, de bens materiais, daqui a pouco vai virar pó. Isso acontece com muita frequência até no nosso lar mesmo, os móveis vão ficando velhos, né? A gente joga fora, troca, e vamos botar assim num período de 200 anos, daqui a 200 anos. Tenta imaginar o que a gente tem dentro da nossa casa que ainda vai existir daqui a 200 anos. Provavelmente muita coisa sendo objeto de museu, né? Mas vai embora também. Então ele vem chamar a atenção para a gente. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Olha que mensagem bonita. E o que é o que a gente vai entesourar? A gente vai entesourar, mais uma vez, vamos lembrar, gente, o que a gente aprende culturalmente, intelectualmente. Isso aqui a gente leva para onde a gente for. O corpo vai ficar, o espírito vai, leva a inteligência junto. Tudo que eu aprendi vai comigo. E outra coisa também, principalmente, o que vai é o perfume que a gente deixa na vida das pessoas, a diferença que a gente fez na vida das pessoas. Por isso é que se diz que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é você estar fazendo a diferença de alguma maneira e a gente começar a pensar assim, se eu chegar hoje lá no plano espiritual, como é que eu vou reagir quando reencontrar alguns amigos? A gente não vai encontrar os bens materiais, mas uns aos outros nós vamos encontrar. E quando chegar lá do outro lado, vai ser vergonha ou vai ser alegria quando a gente se reencontrar? Vamos ter que ficar pedindo eternas desculpas pelas nossas atitudes? Ou vamos ter a alegria, né, de poder estar falando pelo menos o que eu pude fazer, eu fiz o que estava ao meu alcance? Por isso que a gente vai descobrindo que o maior patrimônio que a gente tem nesse mundo é o patrimônio da amizade. Porque a amizade verdadeira, a amizade sincera, a gente encontra do outro lado. E, gente, se a gente fechar os olhos aqui e pensar muito bem quem são aquelas pessoas que foram essenciais na nossa vida, a gente vai lembrar de alguns nomes, né? E a gente vai falar assim, essa pessoa, na hora certa, no momento certo, ela esteve do meu lado e por conta disso ela tem um lugar especial aqui em nosso coração. Eu tenho às vezes pessoas, assim como vocês também, que só no momento de dor apareceram, que no momento de lazer, na maioria das vezes eles estão anônimos. Mas depois a gente vai se dar conta que na maioria das vezes eles estão anônimos porque eles estão também ajudando no momento difícil de outros companheiros. Então eles só aparecem nesse momento, são pessoas marcantes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.